Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Tiago e vou falar aqui um pouquinho sobre o quarto bloco de atividade que está disponível no Aula PP do conteúdo de Geografia, tá bom? O tema que ele mostra é sobre as características gerais da população brasileira. Eu vou projetar aqui uns slides, que é o que está disponível para vocês também no material. Só um minutinho. Então, vocês têm aí sobre as características gerais da população brasileira, um quadro da Tarsila do Amaral, que é um quadro que representa muito bem a diversidade da população brasileira. Esse quadro ficou muito famoso, uma das obras mais famosas dela, e junto com a Bapuru, e vai mostrar diversas faces da população brasileira, certo? Nossa população, ela é formada por uma mistura de povos, né? Então, a gente tem os povos indígenas, os povos africanos, os povos europeus, e essa miscigenação de povos vai formar a população brasileira. Sobre a atual característica da população brasileira, a gente tem esses dados. A cada 100 pessoas no Brasil, 45% delas são brancas, 45% são pardas, 9% pretas e 1% amarela ou indígena. O que isso mostra? Que é como se fosse uma porcentagem, né? De 100% da população brasileira, menos da metade, 45% da população brasileira é formado por brancos, autodeclarados brancos, pessoas que se autodeclaram de sendo brancas. E a outra, 65%, desculpa, 55% vão ser os pardos, pretos e indígenas, tá? Então, a gente é uma população muito diversa, a gente não tem uma única raça, como, por exemplo, alguns povos do norte da Europa, por exemplo, que é predominantemente branco, quase toda a população é formada por brancos, ou, por exemplo, alguns povos africanos, populações de alguns países da África, que são, em sua grande maioria, pretos e pardos. Nossa população é bem miscigenada, que a gente diz, né? Uma mistura de povos. Então, a gente tem aqui essa imagem que vai retratar a composição da população brasileira através do tempo, né? De fotografias através do tempo, que vai mostrar um pouco dessa mistura. Vai mostrar a mistura de brancos, negros, africanos, indígenas, e como essa mistura se deu através do tempo no Brasil. Entrando aqui no assunto da pirâmide etária, a gente vai ter a pirâmide etária brasileira e a sua composição, certo? O que é uma pirâmide etária? É um gráfico, basicamente, que mostra como é formado a composição de uma população em relação à sua faixa etária, em relação à idade da população. A base da pirâmide, a parte de baixo, vai mostrar os nascimentos de 0 a 4 anos aqui, então a população mais jovem, e o topo da pirâmide, a população mais velha, mais idosa, tá bom? Então, quanto mais o formato da pirâmide for piramidal, for triangular, no caso, significa que o número de nascimentos dessa população ainda é muito alto e o número de pessoas idosas é muito baixa. Isso representa uma população de países mais subdesenvolvidos, onde as pessoas ainda têm muitos filhos, nasce muito, um nascimento muito alto, e uma mortalidade, as pessoas vivem pouco, uma mortalidade alta. A expectativa de vida, a idade com que as pessoas vão viver é baixa. Quanto mais o formato dessa pirâmide for retangular ou redondo, formando um prisma, né, assim dizendo,
significa que as taxas de nascimento são mais curtas, então a base dessa pirâmide vai ser mais curta, a fase adulta, que é o meio, é o corpo da pirâmide, vai ser um pouco mais larga, e o topo dela, ela vai se encurtar, mas nem tanto. Por quê? Porque a expectativa de vida é mais alta, as pessoas vivem mais. No caso da população brasileira, da pirâmide etária brasileira, a gente pode perceber um meio termo entre uma pirâmide etária de país subdesenvolvido e uma pirâmide etária de um país muito desenvolvido. Por quê? Porque nossa base da pirâmide ela não está tão mais larga, você vê em relação ao corpo dela que não há uma discrepância muito grande entre o tamanho da base e do corpo dela, da parte de baixo e do meio dela. Por quê? Porque a gente está tendo uma fase de nascimento um pouco menor, tem diminuído a natalidade da população brasileira, quantos nascem, tá? As pessoas estão tendo menos filhos hoje em dia, e tem uma população adulta relativa, e o topo dela, diferente de como era alguns anos atrás, que se encurtava muito rápido, significa que tinha poucos idosos no Brasil antes, tem sido um pouco mais largo. Por quê? Porque as pessoas têm vivido mais no Brasil, o aumento da expectativa de vida. Vou falar um pouco mais sobre essas informações que eu falei aqui para vocês, sobre a diminuição da base da pirâmide e o aumento do topo da pirâmide. Então, vamos passar para o próximo. Crescimento da população brasileira. A gente tem aqui um gráfico de 1980 a 2010 de como se deu o crescimento da população brasileira nesses anos, tá? Então, reparem que de 1980 a 1990 há um crescimento ainda rápido da população, passando de 125 milhões para 150 milhões em 10 anos, um aumento de 25 milhões na população brasileira em um período de 10 anos, tá bom? Nesse mesmo período, de 91 a 2000, essa linha já está muito mais acentuada, está mais distribuída. E cada vez mais a população brasileira tem diminuído o seu crescimento, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e tendo uma expectativa de vida mais alta. Olha aqui. Por que a população brasileira, então, está tendo menos filho, está crescendo menos? Tá? Taxa de fecundidade significa o número de filhos por mulher que se tem numa população. Por que se calcula filhos por mulher? Porque aí você consegue ter um cálculo das mulheres que estão em idade de fecundidade, né? As mulheres que estão em idade de ter filho, quantos filhos elas estão tendo em média. Em 1940 e 1950, a média de filhos por mulher no Brasil era de 6,16, ou seja, cada mulher em idade de ter filho, se tinha em média 6 filhos. Era uma população que estava crescendo muito, uma grande expansão. Se a gente pega o dado em 2010, a quantidade de filhos por mulher no Brasil está de 1,9, ou seja, está mais de 3 vezes menor do que se era em 1940, 50 e 60, tá? Então, a gente percebe essa curva de decrescimento do número de filhos por mulher, que faz com que se diminua o tamanho da população brasileira a longo prazo, tá? Por que 1,9 é um número que que a longo prazo significa uma redução da população brasileira? Porque esse cálculo é feito de filhos por mulher. Só que para isso é um casal, certo? Cada 2 pessoas se está tendo 1,9 filhos. Então, a longo prazo, vai diminuir a quantidade da população brasileira. Por enquanto, ainda está aumentando, certo? A gente passa por um aumento, só que um aumento muito inferior de como foi na década 50, 60, 70, tá? Então, as pessoas estão tendo menos filhos. Por que você está tendo menos filhos na população brasileira e no mundo em geral? Bom, alguns fatores
são interessantes serem levantados para a gente entender por que está tendo esse decréscimo da população mundial e brasileira. Os principais fatores que fazem com que atualmente o número de nascimentos seja muito inferior do que se era antigamente é que a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então, diferente do papel que se tinha antigamente, da mulher doméstica, ficando em casa e vivendo em função da família, hoje em dia houve avanços na questão feminina, avanços na participação do papel da mulher no sistema econômico. Então, as mulheres estão trabalhando fora de casa mais, estão estudando, estão se focando na sua carreira, na faculdade, no trabalho, e isso faz com que diminua essa relação da mulher doméstica que se tinha antigamente. Outros fatores com que fazem que o crescimento da população seja menor hoje em dia. O avanço dos métodos contraceptivos, a utilização dos métodos contraceptivos hoje em dia está muito mais difundida do que era antigamente. O uso de camisinha, de pílulas anticoncepcionais, tudo isso faz com que as famílias consigam se planejar melhor e diminuir o número de filhos. Antigamente, quase que não existia a difusão desses métodos contraceptivos, então as pessoas tinham muito mais filhos pela falta desses métodos contraceptivos, como camisinhas e pílula, e a pílula, certo? Então, esses são os principais fatores. Uma outra mudança que estamos tendo na população brasileira é quanto à população idosa, ao topo da pirâmide. A população idosa no Brasil e no mundo em geral tem tido uma vida mais longa, ou seja, as pessoas têm tido uma expectativa de vida mais alta. Por que isso acontece? O avanço da medicina, né, o avanço da indústria farmacêutica, da medicina, o acesso à saúde, hoje em dia está muito mais propagado e faz com que as pessoas tenham uma longevidade maior. Além disso, o modo de vida urbano, hoje em dia, é muito maior a população urbana em relação à população rural. Antes, até meados do século XX, a população era majoritariamente rural. O modo de vida no campo tem menos acesso a condições de saúde que levam uma longevidade de vida maior. Então, a expectativa de vida na cidade é maior do que a expectativa de vida da população rural. Com o aumento, então, da população urbana, o modo de vida urbano, a expectativa de vida também aumenta. Então, o avanço da medicina, a propagação da saúde e o modo de vida urbana fez com que a expectativa de vida aumentasse e o topo da pirâmide, então, se alargasse. Vamos ver a diferença que se deu ao longo dos anos na pirâmide etária brasileira. Olha aqui, a gente tem pirâmide etária de 1960, onde a base da pirâmide, a parte baixa da pirâmide é muito larga, ela é muito grande, ou seja, estava tendo um número de nascimentos muito grandes. A gente vê que de 0 a 4 anos, 8% da população brasileira tinha de 0 a 4 anos. Enquanto, por exemplo, de 75 a 79, só 0,2% da população brasileira tinha essa idade. De 80 a 84, 0,1% da população chegava a essa idade. Então, ela está um formato bem piramidal, se vocês verem, é quase que uma pirâmide perfeita, com uma base larga e um topo muito curto. Se vocês verem ao longo dos anos, aqui tem 1970, vai ter um encurtamento da base, 80, 90, 91, e aqui a última pirâmide é a pirâmide brasileira de 2010, que é o último dado do IBGE, da pesquisa do IBGE.
Olha a base da pirâmide, muito mais curta, certo? Ou seja, o número de nascimentos diminuiu muito por conta desses fatores que eu apresentei a vocês. O corpo da pirâmide é superior à base da pirâmide, ou seja, tem mais adultos do que crianças no Brasil, e, e o topo da pirâmide é muito menos achatado, muito menos triangular do que era antigamente. Com certeza ela vai ser mais curta, né? Porque com o passar dos anos as, as pessoas vão morrendo, né? A taxa de mortalidade ela vai acontecendo, só que a expectativa de vida é maior no Brasil do que se era em 1960 e 70. Se compararmos os dados que eu apresentei para vocês, de 75 a 79, a população brasileira atualmente de 75 a 79 anos é, é de 0,5% da população brasileira, é mais que o dobro do que era em 1960. E, por exemplo, de 85 a 89, desculpa, de 80 a 84, 0,3, enquanto antes era 0,1. Ou seja, tem 3 vezes mais pessoas nessa faixa etária atualmente do que se tinha em 1960. Então, as pessoas têm vivido mais no Brasil e, e têm tido menos filhos, o que faz com que o formato da pirâmide se modifique. Tá? Nos países desenvolvidos, isso já é um dado já é algo que ocorre já há algum tempo. E nos países em desenvolvimento como o Brasil, é um processo que ainda está acontecendo, essa mudança desse formato piramidal da nossa pirâmide para um formato mais ligado a um retangular, achatando no topo e na base, certo? Sobre a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a população por quilômetros quadrados. Quantas pessoas moram em certa região? O Brasil tem uma distribuição igualitária em todo o seu território da população? Não. Tem áreas que vivem muito menos pessoas, enquanto áreas com uma maior concentração de população. Se a gente vê nesse mapa aqui, primeiro que a gente percebe que as áreas litorâneas, certo? Tem uma concentração de população muito maior do que as áreas interioranas. O interior do Brasil é muito menos povoado do que o litoral. Isso é uma informação, primeira informação a ser analisada. Por quê? Porque a ocupação do território brasileiro se dá através do litoral, primeiramente. E aí as grandes cidades vão se desenvolver primeiro nas áreas litorâneas. Então, as principais cidades do Brasil, no geral, estão ou no litoral ou em áreas próximas ao litoral, certo? Além disso, há um segundo dado a se perceber nesse mapa de densidade demográfica: a grande concentração de população no sudeste brasileiro, principalmente São Paulo e Rio, certo? Então, São Paulo e Rio são os grandes eixos econômicos do Brasil. A grande produção econômica do Brasil está concentrada nesses dois estados. Então, a distribuição econômica do Brasil se dá de uma maneira desigual, certo? Enquanto nas áreas, por exemplo, do norte do Brasil, a concentração é menor. Isso se dá também por conta de questões físicas do lugar. A gente tem no norte do Brasil uma vasta floresta, que é a floresta amazônica, tá? Que também diminui a presença de grandes cidades na região. Mas a gente tem esses 3 fatores, então, que a gente pode perceber. A ocupação litorânea no Brasil se dá uma concentração de população muito maior do que no interior do Brasil. A concentração de população onde se dá o grande eixo econômico do Brasil, que é o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E um terceiro fator, limitações geográficas que se tem no território brasileiro e que faz com que se diminua a quantidade de grandes cidades, como, por exemplo, acontece na região norte, que há vastas florestas que diminui a ocupação territorial nessas regiões.
tá bom? Só para acabar aqui, a gente vai revisitar alguns conceitos que já foram estudados, para ficar mais fixado esses conceitos. Populoso. O que é populoso? É um país, uma região que há um grande número de habitantes. Então, ele só pega o número absoluto de habitantes. O Brasil é um país populoso? Sim. Por quê? Porque tem mais de 200 milhões de habitantes. É um dos países mais populosos do mundo. O conceito de povoado, ele vai pegar o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, o Brasil é populoso, sim, tem uma grande população, só que em relação ao tamanho do seu território, se a gente dividir o território brasileiro pelo número de habitantes, ele não é um país tão povoado. Tem países que são menos populosos que o Brasil, mas que são muito povoados, como, por exemplo, o caso do Japão. O Japão é uma ilha, um país muito pequeno, uma extensão territorial muito pequena. Então, uma grande concentração de pessoas por quilômetros quadrados, tornando seu país muito povoado, certo? População absoluta é o número de habitantes do país, certo? Aquilo que eu falei, do Brasil tem 200, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, tá? Densidade demográfica, então, está relacionado ao conceito de povoado, número de pessoas por quilômetros quadrados. Países mais povoados vão ter uma densidade demográfica maior, países menos povoados vão ter uma densidade demográfica menor. Dentro de um mesmo país, tem diferentes densidades demográficas. A gente viu que no Brasil, densidade demográfica do Brasil, há uma concentração de população muito maior aqui nesse eixo sul-sudeste do que há, por exemplo, no eixo norte-centro-oeste, tá? Então, mesmo dentro de um país, a densidade demográfica se dá de maneira diferente. Taxa de natalidade, número de nascimentos, é aquilo que eu expliquei da base da pirâmide, quantas pessoas nascem no país a cada 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade, quantas pessoas morrem a cada 1.000 habitantes, vai estar relacionada com o tamanho mais relacionado ao tamanho do topo da pirâmide, que é sobre a expectativa de vida. Em média, até que idade as pessoas vivem em um país, certo? A expectativa de vida, então, vai estar ligado à taxa de mortalidade. As pessoas vivem, em média, quantos anos num país? Se é 75, se é 79, se chega a 80 anos, 85. Quanto mais desenvolvido o país, melhores condições de vida desse país, melhor expectativa de vida vai se ter nesse país, certo? Então, era um pouco isso que eu vim trazer para vocês, tá? Eu espero que isso ajude vocês a resolver os exercícios e bons estudos aí, tá bom?